Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma entrevista da nossa Agência Adventista Sul-Americana de Notícias, nesta série de entrevistas chamada Perspectivas. Hoje eu quero conversar um pouquinho com o pastor Marlon Lopes. Ele é teólogo, ele também tem formação em administração de empresas, pós-graduado em gestão empresarial, está concluindo também um MBA aí na área de finanças. O nosso assunto é a administração financeira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como é que funciona? Quais são os princípios que norteiam essa administração? Nós vamos entender um pouquinho mais conversando com o pastor Marlon agora, a quem eu já cumprimento e agradeço aí por esse tempo, por essa participação conosco. Tudo bem, pastor Marlon? Felipe, que alegria estar com você nessa entrevista. Obrigado pela oportunidade desse bate-papo com você. Me sinto muito honrado e feliz por essa oportunidade. Muito bem, eu quero começar perguntando para você, pastor Marlon, o seguinte: quais são os princípios bíblicos e dos escritos históricos da Igreja Adventista também que norteiam esta forma de administrar os recursos? A Igreja já traz um histórico disso há muito tempo já, né? Felipe, na realidade, a Bíblia orienta sobre a gestão do dinheiro, seja na esfera pessoal como na igreja, que é em relação à sua pergunta, em relação ao seu propósito. Sempre que alguém faz uma pergunta, sempre que alguém ganha alguma fortuna, e a pergunta que faz ao ganhador é: o que você vai fazer com o dinheiro? E Deus nos faz a mesma pergunta com relação à quantia que coloca em nossas mãos, embora nem sempre estejamos muito cientes disso. O fato é que a forma como utilizamos o dinheiro revela o nosso caráter. Jesus afirma lá em São Lucas 16 que, se formos fiéis na aplicação do dinheiro, ele nos confiará riquezas espirituais. Mas, sendo bem específico a sua pergunta, o princípio bíblico que orienta a igreja sobre a administração dos recursos é sobre a grande comissão. Está lá em Mateus 28, eu gosto muito desses dois versos, é o último capítulo de São Mateus, e lá diz exatamente assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas que vos tenho ordenado. Tem outro verso que gosto muito, que é Atos 1:8, diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, eu posso resumir em duas palavras o que norteia a igreja: missão e mensagem. E a Bíblia tem várias passagens bíblicas que podem demonstrar como a igreja é orientada em relação ao seu propósito. Ela tem uma missão e tem uma mensagem. Quando você pergunta sobre os nossos pioneiros, o que eles escreveram, tem dois fatos aqui que eu poderia trazer para você. Tiago White, que foi um dos líderes pioneiros da igreja, em 1864, quando ele escrevia sobre o dízimo e o propósito do dízimo, ele escreveu um texto, um dos textos que ele escreveu assim: requeria-se que os filhos de Israel dessem o dízimo ou a 10ª parte de todos os seus recursos. E não podemos supor que o Senhor requeira menos de seu povo quando o tempo é enfaticamente breve. E uma grande obra deve ser realizada no uso de seus recursos para quê? Para transmitir a última mensagem de misericórdia ao mundo. Veja que tem uma conexão aqui entre propósito do dízimo, entre o dízimo e o uso do dízimo. Um outro fato, em 1878, a Igreja Mundial estava reunida, a Assembleia Geral Mundial da Igreja, e ela emitiu um documento, resultado de um estudo que havia feito sobre o dízimo, um estudo bíblico. Então, ela publica um documento chamado Benevolência Sistemática ou Plano Bíblico de Sustento do Ministério. E neste folheto, que foi distribuído aos irmãos, estava escrito assim: quanto devo doar para o sustento do Evangelho? Veja a pergunta do texto. Quanto devo doar para o sustento do Evangelho? Depois de examinar, dizia o texto, depois de examinar cuidadosamente o assunto, sobre todos os aspectos, respondemos: o dízimo de toda a nossa renda. Isso fica claro, Felipe, que o propósito da igreja em relação aos recursos da igreja
tem a ver com a sua missão e a sua mensagem. Nada pode nos afastar disso aqui. Interessante, hein? Muito interessante, pastor, quando o senhor fala sobre os princípios que norteiam. Agora, ao mesmo tempo, quando a gente ouve todo esse histórico e essa fundamentação bíblica, a gente fica com uma dúvida, né? Como é que a igreja consegue organizar em nível mundial e sul-americano para conseguir atender tanto a uma congregação local, que tem as suas necessidades muito específicas, e ao mesmo tempo ela consegue investir, digamos assim, no sustento de missionários que mudam de país, que precisam de um aporte muito maior para viver em uma outra região. Como é que a igreja consegue conciliar essas duas necessidades, por exemplo? Excelente pergunta, Felipe. Bom, a gente tem que entender o seguinte: os recursos principais da igreja são dízimos e ofertas. Esta é a base, esse é o recurso. Com esses recursos que a igreja atende às suas diversas iniciativas e atividades, vinculado ao seu propósito, que é missão e mensagem. E este modelo ele é global. A Igreja Adventista não tem vários modelos de receita daqui, etc. Esse é o modelo global. A igreja tem, na base da generosidade dos irmãos com as ofertas e da fidelidade com seus dízimos, a fonte de recurso principal da pregação do Evangelho. A igreja tem um modelo único de distribuição dos recursos, de tal maneira que todas as áreas e todas as regiões do mundo tenham algum recurso. Então, a base disso tudo é o membro. Esta é a base. E a partir do membro, todas as instâncias ou todas as áreas ou todas as suas atividades vão recebendo uma parcela dos dízimos quando de direito. Os dízimos, falando em dízimo, eles possuem um fim específico, que é a pregação do Evangelho. Isso é bíblico. Desde quando o dízimo foi instituído, você vê lá na Bíblia, desde Gênesis, você vê esse conceito sendo estabelecido, e depois, quando a igreja adventista, quando ela é organizada, ela fortalece este conceito, mas as ofertas têm alguns destinos. A maior parte fica na igreja local. Aí é como a congregação local se mantém, como ela paga suas despesas, como ela cria seus projetos, os seus planos, o seu crescimento patrimonial, quando ela cria seus projetos de pregação local. E uma parte menor desta oferta vai até a sede mundial, e de lá se distribui para algumas regiões mais desafiadoras, para atender às necessidades específicas, na manutenção da igreja, construção de escolas, hospitais, etc. Isso que não pode ser feito com dízimos. Missionários que mudam de país para um outro, como você perguntou, é bastante comum na igreja. Se pensarmos que o nosso propósito é a pregação do Evangelho, então isso fica mais fácil de se explicar. É muito comum algum país não ter missionários suficientes para atender os desafios da igreja, ou o crescimento, ou o ritmo, ou a necessidade. Então, a Igreja Mundial, a Associação Geral, como nós chamamos, envia missionários de um lugar do mundo para esses lugares. E ela centraliza estes fundos para fazer a distribuição para esses lugares que têm mais necessidades, dos lugares que têm mais recursos, sejam eles recursos pessoais, como recursos financeiros também. Pois é uma necessidade de um equilíbrio muito grande, né? É um exercício muito importante. Sem dúvida. Perfeito, pastor. Acho que esses esclarecimentos estão bem fortes para nós. Agora, diante de situações de crise, e digamos assim, mesmo diante da necessidade hoje, se fala muito sobre a austeridade das organizações e tal. O senhor falou agora muito sobre os investimentos. Mas, por outro lado, como é que a igreja tem tratado as suas despesas e gastos? Porque é uma grande estrutura. Ela tem encarado essa questão da austeridade? Como ela tem encarado? Bom, Felipe, quando se fala de situações de crise, a gente está vivendo talvez a pior delas do tempo em que nós vivemos aqui, e mesmo diante dessa necessidade de austeridade, quando se fala em crise, nós precisamos falar de recursos. Quando se estuda administração, se estuda que nem sempre, ou quase nunca, os recursos estão organizados de acordo com as necessidades. Isto é, alguns lugares possuem mais recursos e outros lugares nós temos mais escassez. Isso faz com que
precisamos organizar os recursos para que a igreja avance de maneira mais homogênea, mais equilibrada, mais unida, e todos os lugares consigam avançar com a pregação do evangelho. Este é o maior desafio. O maior desafio da igreja é pregar o evangelho para o mundo inteiro. Esse é um conceito bíblico. E a igreja adventista não se afasta desse princípio ou desta grande comissão. Então, o maior desafio é conseguir mapear corretamente as necessidades e atender a igreja adequadamente, na velocidade correta. Bom, nesses últimos tempos, quando as crises têm sido mais frequentes e mais intensas, nós temos parado para analisar que tipo de mudanças nós precisamos colocar na igreja para que nós nos adaptemos a esses novos tempos que nós estamos vivendo. Nós precisamos avaliar métodos, nós precisamos avaliar processos. Novamente, trazemos à tona o nosso foco, o nosso propósito, mensagem e missão. Se nós temos esse propósito, nada pode nos afastar disso, independente de crises ou outro problema qualquer. Então, nesses últimos tempos, nós temos nos aprofundado em estudos para entender como nós diminuímos o tamanho da nossa estrutura. Como nós podemos fazer isso? Nós temos descoberto que a automação de processos é uma grande ferramenta, é um grande instrumento. A automação de rotinas, dando mais ênfase para o atendimento às pessoas, colocando o foco mais intensamente em alcançar pessoas. Isso significa utilizar mais fortemente a tecnologia para simplificação das coisas e das rotinas que nós temos, e utilizando a tecnologia também como ferramenta de pregação do evangelho, através das mídias sociais, canais de televisão, de rádio e outros meios de comunicação de massa. Nós temos um bom caminho à frente, nós temos um caminho desafiador à frente, porque nós temos que fazer mudanças cada vez mais profundas e focadas na conclusão do evangelho, na pregação do evangelho. Mas eu creio fortemente de que, com algumas mudanças que nós já começamos a fazer e tem mostrado serem muito úteis e muito positivas, nós conseguiremos complementar, colocar outras iniciativas, outras mudanças, outras que estão chegando aí, à medida que as coisas vão avançando, a gente vai implementando mais fortemente, e eu creio que nós vamos caminhar mais fortemente neste tema, e ajustando a igreja cada vez mais rápida e cada vez mais focada na questão da pregação do evangelho e ordenar os recursos para a pregação do evangelho. Essa é a nossa ênfase em todo o tempo. Rapidamente, pastor, o senhor pode dar um exemplo por exemplo, de um processo que tem sido repensado, alguma área em que a igreja já tem visto que dá para reduzir e que pode ajudar a manter mais recursos para investimento direto na finalidade? Nós temos aqui um exemplo de nosso escritório. Há 6 meses atrás, nós começamos um projeto que a gente denominou aqui no escritório da sede sul-americana, um projeto chamado Paperless, dentro das nossas contabilidades. Esse projeto visa eliminar todo e qualquer papel, de nós usarmos a tecnologia para facilitar os lançamentos contábeis, os relatórios, as nossas informações, os nossos dados, transformar em informações estratégicas de tomada de decisão. A princípio, a nossa ideia era simplificar os nossos processos e eliminar papel, mesmo com uma visão ecológica, uma visão de bem-estar do nosso meio ambiente, mas no final a gente percebeu que a gente eliminou vários processos que estavam alinhados às questões analógicas. Nós tínhamos ali uma máquina de Xerox para fazer, para fotocopiar documentos, nós tínhamos uma pessoa para arquivar esses documentos, para fotocopiar esses documentos, e isso nós não temos mais. Clips, extrator de grampos, etc., são coisas que deixaram de existir. Podem ser coisas pequenas, mas multiplicando pela quantidade de nossos escritórios, isso dá um pequeno volume. Se multiplicarmos esses valores, custos diários, transformando em custo anual, é um valor tremendo. Uma outra iniciativa que nós começamos a fazer é a unificação de contabilidades, unificação de centrais de cobrança das nossas escolas, por exemplo, colocando num único lugar, então eliminando, às vezes, alguns custos onde nossos escritórios estão em algumas capitais,
levando essas atividades para o interior e ali colocando em algumas áreas onde a igreja já possui internatos ou etc. Então, nós temos algumas iniciativas, quando se soma tudo isso em América do Sul, nós temos um bom valor. Agora, Felipe, a sua pergunta me dá condições de dizer o seguinte: o que a igreja quer fazer com esse dinheiro? Não é colocar no caixa, não é colocar no banco. Deus tem dado as condições da igreja se manter. Nós queremos tomar esta economia toda e colocar diretamente na pregação do evangelho, em projetos, em iniciativas da pregação do evangelho, em novas metodologias de pregação do evangelho, em alcançar áreas que nós temos alguma dificuldade de alcançar por questões de idiosincrasia, por questões culturais ou por questões de alguma dificuldade financeira. Então, esse é o nosso projeto, de toda iniciativa que nós tivermos de simplificação, nós vamos ordenando os recursos para ampliar e para aumentar os recursos focados na pregação do evangelho. Não sei se respondi a sua pergunta. Respondeu, era isso que eu estava querendo saber. Eu não posso deixar de perguntar uma última coisa, pastor Marlon. Vamos lá. Sobre transparência. Está aí um ativo que hoje é super valorizado em todos os mercados, em todos os ambientes organizacionais, é a tal da transparência. Como a igreja tem lidado com a transparência dos recursos? Ela tem investido nisso? Os membros conseguirão cada vez mais ter acesso a como eles fazem parte dessa grande organização que realmente cuida muito bem dos recursos e os aplica de forma responsável e prudente? Como é que tem funcionado a questão da transparência dos recursos também na igreja, pastor Marlon? Felipe, essa é uma pergunta muito importante nesses tempos, quando se vive essa crise de confiança em organismos, em organizações, etc, etc. Nós somos uma igreja, e como igreja, nós temos que ser crível não somente no púlpito, não somente por aquilo que se prega, mas através dos negócios, através dos nossos processos, através dos controles, através dos relacionamentos comerciais, na seriedade que tratamos o dinheiro e tudo aquilo que envolve as nossas decisões. Eu gosto muito de um texto de Levítico 27:30, onde menciona claramente de que Deus considera o dízimo santo. O verso diz exatamente assim: o dízimo será santo ao Senhor. Se eu tomo esta frase aqui, eu tenho que entender que nós estamos lidando com aquilo que Deus considera santo, isto é, aquilo que o membro devolveu a Deus na forma de dízimo, na forma de oferta, e esse recurso, quando chega no cofre da igreja, ele se torna algo santo diante de Deus. Então, não é brincadeira. Agora, quanto a saber como funciona essa questão da transparência e prestação de contas, a igreja tem um sistema de auditoria independente. Eu quero citar apenas dois pelo tempo aqui. A igreja tem um sistema de auditoria independente vinculado diretamente à sede mundial da igreja, que nós chamamos de Associação Geral. E, anualmente, as associações, as uniões e as divisões do mundo inteiro recebem esta auditoria, esse grupo de pessoas para auditar a igreja, para verificar como estão os números, a nossa contabilidade, para verificar se o destino dos dízimos e as ofertas estão obedecendo os regulamentos da igreja, ou mesmo a legislação do país. Cada item anotado nesta carta de auditoria que é feita ao final dessa auditoria precisa ser analisado e corrigido para que a auditoria do próximo ano não encontre mais aquela debilidade. A auditoria ela é muito criteriosa quando ela analisa o uso do dízimo e da oferta. O dízimo está sendo usado para aquilo que deve ser usado? Perguntas como esta e outras muitas são analisadas regularmente pela auditoria, quando ela verifica a nossa contabilidade e também os votos tomados pelas comissões diretivas. Isso visa dar respaldo, se necessário, e às vezes orientação para as correções necessárias, quando você olha, o dízimo não poderia ser usado para isto aqui. Isso aqui deve ser feito com dinheiro de não dízimo. Então, essa é uma forma. A outra forma de dar transparência é através de prestações de contas, que cada congregação deve ter. O aplicativo 7Me, que muitos de vocês conhecem, tem nos ajudado muito nisso. Tem uma área ali, tem uma área que é onde você vai dizimar, e tem uma outra área que chama-se prestação de contas, isto é,
as informações da sua igreja local. Então, o que que nós queremos? O que que nós queremos e qual é a regra da igreja? Que cada nível da igreja, desde a igreja local, tenha que ter uma prestação de contas. Então, a igreja local tem que ter, às vezes, a igreja tem lá no seu boletim, informa ali como estão os gastos, as receitas. O 7Me tem essa transparência em relação à sua igreja local. As associações, cada tesoureiro tem que informar pelo menos 4 vezes ao ano como estão os indicadores financeiros, como estão os balanços, o equilíbrio e também o destino dos dízimos e as ofertas, isto é, o que está sendo feito com o dízimo e as ofertas. Essas são aqui 2 principais formas de mostrar transparência. Eu gosto de sempre, quando falo de transparência, Felipe, usar um texto da Bíblia que também me orienta de como trato o dinheiro da igreja, que é 1 Coríntios 14:40, e eu tenho isso de memória. Ali diz assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Isso é o que diz 1 Coríntios 14:40. Eu gosto muito desse verso. E isso é o que me move sempre, de quando fazer alguma análise, quando estudar algum número, quando estudar algum balanço, quando tiver que tomar alguma decisão, nós temos que tomar uma decisão movido por este conceito divino, de que Deus espera que tudo seja feito com decência e ordem. Não sei se era essa a resposta que você estava esperando aí. Com certeza, pastor. Eu acho que os esclarecimentos são bem interessantes. Aí nós falamos de muitos aspectos, entramos em várias áreas. Também vamos terminar por aqui, porque temos um tempo limite, mas eu acho que o senhor cobriu aí várias dúvidas. E, claro, há muito mais que nós poderemos explorar nesse assunto e possivelmente voltaremos a novas entrevistas com o senhor em outras oportunidades, entrando em outros aspectos, porque o senhor está disposto e disponível aí a esclarecer como um bom gestor, um gestor transparente aí da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Obrigado, pastor Marlon, pela participação, pelas informações, pelos esclarecimentos e por essa verdadeira aula de como é que funciona os princípios de administração financeira da Igreja Adventista. Muito obrigado. É um privilégio, Felipe. Estou à disposição a qualquer momento que você desejar. E que Deus abençoe a cada um que teve contato com essa entrevista. Nós ficamos por aqui. Outras entrevistas você acompanha nessa série Perspectivas, sempre trazendo informações importantes, sempre trazendo assuntos que ajudam as pessoas a compreender aspectos relacionados ao próprio trabalho e à organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia e assuntos relacionados ao mundo religioso também. Grande abraço e a gente se vê por aqui.